Em Bangladesh, uma menina de apenas 13 anos é forçada a casar com um homem 3 vezes mais velho que ela. Seus sonhos de estudar evaporam em um instante. A poucos quilômetros dali, no coração da capital Dhaka, motoristas esperam 5 horas em um engarrafamento que parece não ter fim, enquanto semáforos são completamente ignorados. E em uma pequena vila do norte do país, existe uma família inteira que nasceu sem impressões digitais, uma condição tão rara que médicos do mundo todo ainda não conseguem explicar. Bem-vindos a Bangladesh, um país onde realidade supera ficção. Hoje você vai conhecer os segredos mais obscuros de Bangladesh, um lugar que mistura tradições milenares com desafios modernos de uma forma que vai transformar sua visão de mundo para sempre. E atenção! O quarto fato sobre este país é tão inacreditável que você provavelmente vai querer compartilhar com todos os seus amigos. Antes de mergulharmos nessa jornada incrível, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Se você gosta de descobrir lugares extraordinários e histórias que poucas pessoas conhecem, aperte o botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho. Cada like nos ajuda a chegar mais longe e compartilhar mais dessas histórias fascinantes com o mundo. Agora, vamos embarcar juntos nessa aventura por Bangladesh. Primeiro, casamento infantil e prostituição legalizada. Imagine ter apenas 11 anos e descobrir que sua infância acabou porque seus pais decidiram que é hora de você se casar. Em Bangladesh, 1 em cada 3 meninas é forçada a casar antes dos 15 anos de idade. É devastador pensar que, em algumas comunidades rurais, uma viúva é obrigada a se casar novamente com um homem da mesma tribo. E o que é ainda mais perturbador, sua filha pode ser forçada a se casar com o mesmo homem. Essas tradições arcaicas pesam sobre as mulheres como correntes invisíveis, limitando drasticamente suas opções de vida. Com a prostituição legalizada, muitas jovens são atraídas para o comércio sexual. Algumas são enganadas com falsas promessas. Outras são simplesmente vendidas por suas próprias famílias desesperadas pela pobreza. Apesar desse cenário sombrio, há um raio de esperança. Mulheres inspiradoras estão quebrando barreiras e assumindo posições de liderança, desafiando essas tradições opressivas. Elas são o símbolo de um futuro onde meninas podem sonhar com algo além de um casamento forçado. Mas o que acontece quando essas mesmas meninas crescem e precisam navegar pela caótica realidade urbana de Bangladesh? O próximo fato vai te deixar sem palavras. Segundo, a crise de transporte em Dhaka. Feche os olhos por um momento e imagine-se espremido dentro de um ônibus velho e decrépito. Os assentos estão quebrados, uma nuvem de fumaça preta sai do escapamento e uma viagem que deveria levar 20 minutos se transforma em uma odisseia de 3 horas. Bem-vindo a Dhaka, o coração pulsante de Bangladesh, onde mais de 17 milhões de pessoas enfrentam diariamente um pesadelo de transporte. Os ônibus públicos são tão antigos que parecem mais relíquias históricas do que meios de transporte. E os trens? Se você conseguir se espremer dentro de um, prepare-se para uma jornada lenta através do caos absoluto. Alguns moradores elevam essa experiência a um novo patamar, viajando no teto dos trens, pendurados nas laterais, ou saltando para rickshaws superlotados. Isso não é apenas um deslocamento diário, é uma aventura e um verdadeiro teste de paciência. Tudo dentro de uma cidade onde o tempo parece parar completamente. Dhaka é um dos segredos mais bem guardados do mundo das viagens, invisível para muitos, mas verdadeiramente inesquecível para quem testemunha. Gostando do conteúdo até agora? Deixe seu comentário abaixo dizendo qual desses fatos mais te surpreendeu. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar trazendo essas histórias incríveis. Aperte o botão de like e compartilhe com aquele seu amigo que ama conhecer culturas diferentes. Terceiro, hábitos alimentares em Bangladesh. Se você algum dia visitar Bangladesh, não se surpreenda quando o café da manhã parecer um pouco diferente do habitual. Em vez do tradicional café com pão ou cereal, muitas pessoas começam o dia com panta, arroz fermentado deixado de molho na água durante a noite. Pode soar estranho à primeira vista,
mas é uma refeição deliciosa, refrescante e perfeita para enfrentar o calor intenso do país. Depois, há o dal, uma sopa de lentilhas saborosa servida no almoço, rica em tradição e conforto. Mas a parte mais surpreendente: o jantar é frequentemente servido tão tarde quanto 11 horas da noite. É tudo sobre viver a vida em seus próprios termos, sem pressa, saboreando cada momento. Você acha que conhece todos os segredos do corpo humano? Prepare-se, porque o próximo fato desafia tudo o que a ciência considera normal. Quarto, a família sem impressões digitais. A dermatoglifia. Consegue imaginar viver sem impressões digitais? Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas para a família Sarkar, no norte de Bangladesh, essa é a realidade cotidiana. Por 4 gerações, eles têm vivido sem qualquer padrão de impressão digital. Esta rara condição genética, chamada dermatoglifia, tornou a vida extremamente complicada no mundo moderno dominado pela biometria. Desde obter carteiras de identidade até registrar chips de celular, tarefas simples se transformam em desafios constantes. Mas aqui está a reviravolta. Esses obstáculos diários não os impedem de prosperar, mesmo que signifique passar por inúmeras complicações apenas para conseguir um passaporte. Imagine viver em um mundo que exige impressões digitais para praticamente tudo, mas você não possui nenhuma. Como você lidaria com essa situação? Em Bangladesh, essa família extraordinária encontrou formas criativas de contornar um sistema que não foi projetado para pessoas como eles. Quinto, a indústria de vestuário de Bangladesh. Vamos ser sinceros por um momento. Aqueles jeans da moda da Zara ou aquela blusa linda da H&M que você está de olho, provavelmente começaram sua jornada em Bangladesh, uma potência global do vestuário. Este país produz milhões de peças de roupa, sendo o tecido por trás de muitas marcas de moda. Mas aqui está a reviravolta. Por trás das etiquetas brilhantes e do glamour das passarelas, existe um lado sombrio onde trabalhadores, frequentemente labutando em condições sufocantes, ganham menos de $100 por mês. Eles são os heróis não celebrados do seu guarda-roupa. O desastre de Rana Plaza em 2013, que matou mais de 1.100 trabalhadores quando um prédio de confecção desabou, é um doloroso lembrete do preço pago pela moda rápida. É a mistura perfeita de luxo e tragédia em uma única peça de roupa. Esse é o paradoxo da indústria de vestuário de Bangladesh. Um segredo obscuro costurado em cada ponto. O que você veste todos os dias diz muito sobre quem você é. Mas em Bangladesh, a roupa é muito mais que estilo. É identidade, cultura e adaptação. O próximo fato vai te fazer repensar completamente seu guarda-roupa. Sexto, vestimentas cotidianas em Bangladesh. Já se perguntou o que as pessoas em Bangladesh vestem no dia a dia? Bem, não é exatamente o que você poderia esperar. Os homens frequentemente usam o lungi, um pedaço de tecido enrolado na cintura, perfeito para relaxar em casa ou andar de motocicleta. Para as mulheres, tudo gira em torno do tradicional sari, que não é apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de cultura e graça. Curiosamente, quando nadam na praia, as mulheres usam seus saris em vez de biquínis, abraçando a modéstia enquanto ainda desfrutam da água. O mundo pode estar acelerando em direção à moda rápida, mas em Bangladesh, as roupas são sobre conforto, tradição e respeito. Este é o momento perfeito para me dizer nos comentários: você já usou um lungi ou um sari? Qual é a sua roupa favorita das suas viagens pelo mundo? E não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda imensamente o algoritmo a recomendar nossos vídeos para mais pessoas interessadas em culturas fascinantes como esta. Sétimo, escolas flutuantes. Educação sobre as águas. Pense em uma escola que não fica em terra firme, mas flutua sobre a água. Um barco alimentado por painéis solares se transforma em uma sala de aula flutuante, proporcionando educação para crianças nas regiões propensas a inundações de Bangladesh. Todos os dias, essas crianças embarcam em um passeio de barco não para fugir, mas para aprender, brincar e até receber cuidados básicos de saúde. Essas escolas flutuantes nasceram da necessidade,
projetadas por visionários para garantir que, mesmo diante de inundações anuais, o aprendizado não pare. Imagine como deve ser frequentar a escola em um barco, onde cada lição é literalmente uma jornada. Esta é a joia escondida de Bangladesh, onde a água não é apenas um desafio, ela se torna a fundação da esperança e oportunidade. Em um país onde as inundações podem durar meses, estas escolas representam a incrível capacidade humana de adaptação e resiliência. A água que ameaça destruir também se torna o caminho para o futuro dessas crianças. Mas o que o passado tem a nos ensinar? O próximo fato nos leva a uma viagem através do tempo. 8º. Marcos históricos em Bangladesh. Bangladesh não é apenas sobre cidades movimentadas e ruas agitadas. É um país repleto de marcos históricos que contam a história de seu rico passado. Tome o Forte Lalbagh, em Dhaka, por exemplo, uma impressionante fortaleza mughal do século XVII, que faz você sentir como se estivesse voltando no tempo. Depois, há o Ahsan Manzil, o Palácio Rosa, com sua beleza encantadora e história como uma mansão da era colonial. Estes marcos não são apenas joias arquitetônicas, eles carregam histórias de resiliência, luxo e evolução cultural que atravessaram séculos de transformações. Você já explorou um lugar que fez você sentir como se estivesse vivendo em outra era? Qual sítio histórico deixou a impressão mais duradoura em você? Bangladesh é um tesouro de memórias preservadas em pedra e história, esperando para ser descoberto por viajantes curiosos. 9. A bizarra fronteira entre Bangladesh e Índia. Imagine isto, uma fronteira que é mais como um quebra-cabeça do que uma linha reta. A fronteira entre Bangladesh e Índia não é o que você poderia pensar. Está repleta de enclaves estranhos onde terras de um país estão aninhadas dentro do outro. É como um jogo de Tetris da vida real. E por anos, as pessoas vivendo nessas áreas eram apátridas, sem acesso a direitos básicos como saúde ou educação. Mas em 2015, uma troca histórica de terras finalmente deu a cerca de 50 mil pessoas uma nova chance de vida. Imagine viver toda a sua vida sem uma identidade oficial. E então, um dia, tudo isso é devolvido a você. O que você pensa sobre fronteiras como esta? Elas deveriam ser redesenhadas ou deveríamos aprender a aceitá-las como parte da história? Em Bangladesh e Índia, essas linhas imaginárias criaram realidades surreais que afetaram gerações inteiras. A vida dessas pessoas foi transformada por linhas desenhadas em mapas décadas atrás. Mas existe uma ameaça invisível que não respeita fronteiras e afeta todos igualmente. Descubra no próximo fato. 10º. Crise de poluição do ar em Dhaka. Se você pensa que a poluição do ar só existe em grandes cidades como Pequim ou Los Angeles, pense novamente. Bem-vindo a Dhaka, onde o ar é tão denso com poluentes que é quase como respirar uma nuvem de fumaça constantemente. A cidade lidera os rankings globais de poluição, e a qualidade do ar está muito além do que você esperaria de uma metrópole moderna. Mas aqui está o detalhe. Não é apenas a poluição que está sufocando a cidade. São os milhões de pessoas, incluindo crianças, que estão pagando o preço com sua saúde. As olarias, ônibus antigos e a constante poeira de construção contribuem para uma atmosfera tóxica que envolve toda a cidade. É uma realidade sombria que muitos moradores enfrentam todos os dias, mas também é um chamado à ação, uma história escondida à vista de todos que não podemos ignorar por mais tempo. 11º. Explorando as favelas de Dhaka. Vamos fazer uma caminhada pelas favelas de Dhaka, lugares como Korail, Kalyampur e Hayer Bazar. Estes são os cantos escondidos da cidade, onde a pobreza é crua e real, exposta em cada esquina. Mas o que é realmente incrível é a resiliência das pessoas. Famílias vivem em espaços minúsculos, frequentemente sem água limpa ou sistemas de esgoto, mas conseguem sorrir, compartilhar e apoiar umas às outras apesar de tudo. Diante da dificuldade extrema, existe um senso inquebrantável de comunidade, onde a esperança se eleva acima dos escombros. É uma realidade difícil,
Mas essas comunidades são um testemunho da força e unidade humanas que desafiam todas as expectativas. O que você acha? Como o resto do mundo pode ajudar a melhorar a vida em lugares como estes? As favelas de Dhaka são um lembrete poderoso de que a dignidade humana persiste mesmo nos ambientes mais desafiadores. Essas histórias podem parecer distantes e inacessíveis, mas e se eu te dissesse que você pode testemunhar tudo isso pessoalmente, sem gastar uma fortuna? O último fato vai te surpreender. 12º. Viajando por Bangladesh com pouco dinheiro. Para viajantes que amam uma boa aventura com orçamento limitado, Bangladesh é como um segredo bem guardado que poucos descobriram. Este lugar oferece tudo o que você poderia desejar. Uma cultura rica, paisagens deslumbrantes e comida incrível. Tudo isso sem quebrar o banco. Imagine explorar o sereno Sundarbans ou fazer trilhas nas colinas de Chittagong com um clima que faz cada momento parecer um cartão postal perfeito. Das ruas movimentadas de Dhaka às pacíficas praias de Cox's Bazar, você não precisa gastar muito para experimentar o melhor de Bangladesh. Passeios de rickshaw, tuk-tuks e até voos domésticos são surpreendentemente acessíveis neste país pouco explorado. É o sonho de qualquer viajante se tornando realidade, repleto de segredos e histórias esperando para serem descobertas. Então, faça as malas de forma leve, viaje de maneira inteligente e prepare-se para mergulhar profundamente em um país cheio de surpresas inesperadas. Bangladesh é um paradoxo vivo, um lugar onde tradições centenárias coexistem com desafios modernos, onde a pobreza extrema não consegue apagar a riqueza cultural, onde a natureza tanto ameaça quanto nutre. Viajamos juntos pelas contradições de um país que raramente aparece nos roteiros turísticos tradicionais, mas que carrega lições profundas sobre resiliência, adaptação e humanidade. Mas isso é tudo? O que mais existe para descobrir sobre este fascinante canto do mundo? E quais segredos ainda mais impressionantes se escondem em outros países igualmente inexplorados? Descubra nos próximos vídeos de nossa série de documentários de viagem, onde continuaremos revelando as histórias mais extraordinárias dos lugares menos conhecidos do planeta. Se este vídeo te fez pensar, te emocionou ou te inspirou de alguma forma, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio é o que torna possível trazermos mais dessas histórias incríveis e revelações surpreendentes para o canal. A ajuda financeira de cada inscrição, cada like e cada comentário nos permite ir mais longe, literalmente, para capturar essas realidades fascinantes e compartilhá-las com vocês. Até o próximo destino!